paz do Senhor, queridos, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito relevante que causa muita curiosidade. O motivo de eu estar gravando esse vídeo são perguntas que me são feitas a respeito desse tema e eu achei oportuno gravar um vídeo para nós conversarmos um pouco a respeito do assunto. Hoje nós vamos estar falando sobre sonhos. Sonhos é algo que Deus nos dá? Tem uma mensagem contida neles? É apenas a nossa mente, o nosso intelecto trabalhando? O que você acha? Qual a sua opinião a respeito? Deus fala através dos sonhos? Seria apenas a nossa mente trabalhando enquanto nós dormimos? Fique comigo até o final desse vídeo e eu espero esclarecer algumas das dúvidas apresentadas. Vamos à palavra do Senhor. Nela está tudo aquilo que nós buscamos de respostas. O sonho sempre intrigou a humanidade. E é uma verdade que Deus sempre se comunicou com o homem através de sonho. Existem dois tipos de sonhos. Existe o sonho psíquico e existem os sonhos que é dado por Deus, onde Deus se comunica com o ser humano. Vamos falar do primeiro, do sonho psíquico. No sonho psíquico, a nossa mente, ela se organiza. Tudo aquilo que nós vemos durante o dia, tudo aquilo que nós presenciamos, que nós lemos, as imagens que nós vemos, um filme que assistimos, tudo isso fica em nossa mente. Isso vai para um sistema do nosso cérebro, chamado sistema límbico, que é uma memória de curto prazo, que fica conosco durante o dia. Ao dormir, a nossa mente começa a processar as memórias, mandando aquilo que ela julga ser mais importante para o córtex cerebral, que é uma memória de longo prazo. E esse processo de organizar, tirar do sistema límbico e mandar para o córtex cerebral, gera o que nós chamamos de sonhos, onde nós temos aquelas imagens confusas que às vezes não entendemos, e às vezes uma coisa não tem muito relação com a outra, e é o processo da mente trabalhando. Mesmo porque, se a nossa mente gravasse todas as imagens, todos os sons, tudo que nós vemos, ouvimos, chegaria uma hora que nós não conseguiríamos mais armazenar dados. Ficaria algo muito confuso em nossa mente. Por isso, o nosso cérebro descarta boa parte das imagens, dos sons, de tudo aquilo que fez parte do nosso dia. E este é o processo psíquico, de formação de memória, de formação do pensamento. Gera então sonhos, que vêm à noite em nossa mente, e nós quando acordamos, às vezes lembramos de alguns, às vezes não lembramos de outro. Mas em contrapartida também, quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós vimos que Deus sempre se comunicou com o homem também a respeito de sonhos. E aqui nós vamos para outro tipo de sonhos, que são sonhos que são dados por Deus. Sonhos que trazem revelações, sonhos que são visões de Deus. É interessante falarmos nesse assunto, porque quando nós lemos Joel, capítulo de número 2 em diante, nós vemos ali uma promessa que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Ali fala de profecias, dons de línguas, fala a respeito de dons do Espírito Santo e fala também a respeito dos sonhos e das visões, que às vezes não são muito focados, mas está na mesma promessa que está os dons do Espírito Santo. Quando se cumpre em Atos dos Apóstolos, Atos 2, mais especificamente versículo 17, existem muitos versículos que falam a respeito disso. Mas eu separei aqui alguns para nós estarmos comentando a respeito dele. Como são muitos os capítulos e versículos que falam sobre o assunto, eu separei apenas alguns para fundamentar o argumento que eu quero apresentar para vocês. Atos dos Apóstolos 2,17, que diz assim: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne.
e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Aqui Pedro, justificando aquilo que estava acontecendo no dia de Pentecoste, falando a respeito da profecia de Joel, que se cumpre nos seus dias. E ali ele fala a respeito dos sonhos e das visões presentes. Isto mostra que não era somente no Antigo Testamento que Deus se comunicava através do sonho. No Novo Testamento, nós vemos muitos exemplos de apóstolos que foram comunicados por Deus através de sonho. Nós vemos o próprio José, que foi alertado em sonho para fugir com o menino para o Egito. Nós vemos o sonho presente na vida dos personagens do Novo Testamento. Paulo mesmo, certa vez, teve um sonho a respeito de um varão da Macedônia que pedia para que ele passasse lá e evangelizasse, porque ele estava precisando de ajuda. Aquele homem lhe apareceu em um sonho à noite, em uma visão noturna. Então, queridos, sonhos fazem parte não somente do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, como da Nova Aliança também. É algo que sempre percorreu a Bíblia. Há uma palavra interessante, Jó capítulo 33, versículo 14. Estarei lendo para vocês aqui e vocês acompanhem na sua Bíblia. Antes, Deus fala 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então o revela aos ouvidos dos homens e lhe cela a sua instrução para apertar o homem naquilo que faz e esconder do homem a sua soberba, para desviar a sua alma da cova e para a sua vida não passar pela espada. Olha que interessante essa palavra. Deus fala 1 e 2 vezes com o homem, mas ninguém se atenta para isso. Olha que interessante o que está dizendo aqui. Ninguém se atenta para isso. Em sonho e em visão noturna, quando cai um profundo sono no homem. Interessante a sabedoria da Bíblia, que é tão atual. O livro de Jó é tido como o primeiro livro da Bíblia a ter sido escrito pela maioria dos historiadores. E aqui já ele fala algo que só agora a ciência vem descobrindo e vem estudando. Que o sonho é formado quando o homem está em um estágio que é chamado de REM, ou seja, um sono profundo. É nesse estágio do sono que se geram os sonhos. E é interessante que o primeiro livro da Bíblia a ser escrito já trazia essa informação. Quando cai o sono profundo nos homens. Olha que interessante a sabedoria da palavra de Deus. Então ele revela aos ouvidos dos homens e lhe cela a sua instrução. Para que Deus faz isso? Aqui ele responde, para apartar daquilo que ele faz, esconder do homem a soberba, ou seja, Deus dá instrução para o homem enquanto ele dorme, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pelo fio da espada. Qual o intuito de Deus se comunicar com o homem através dos sonhos? Para lhe alertar a respeito de algo que vai acontecer, para livrá-lo da espada, para livrar o seu pé de cair na cova. Esse é o intuito, segundo essa palavra, que Deus se comunica com o homem através de sonhos. Muito interessante essa palavra, essa passagem do livro de Jó. Números, capítulo 12, versículo de número 6, diz assim: E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, e em sonhos falarei com ele. Olha que interessante.
Olha que interessante essa palavra. E aqui é o próprio Deus falando. Se entre vós houver profeta, eu a ele me farei conhecer. E em sonhos e em visões eu me revelarei a ele. Novamente aqui nós vemos Deus dizendo que se manifesta através dos sonhos, que ele fala com o homem através do sonho. Não é interessante isso? Observarmos isto na Sagrada Escritura? Mas vamos seguir com outro texto e depois nós vamos fazer algumas ponderações a respeito dos textos que estamos citando aqui. José foi uma pessoa que teve muitos sonhos, e sonhos proféticos, sonhos que se realizaram. Nós vemos na vida de José que ele foi guiado e direcionado o tempo todo por sonhos que o conduziu durante a sua jornada. Em Gênesis 37, versículo 9, há um desses sonhos do qual eu estou falando. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. Gênesis 37, 9. Neste sonho, José tem uma revelação de que seu pai e seus 11 irmãos ainda iria se inclinar diante dele. Ou seja, Deus o iria elevar grandemente. Esse sonho causou grande contenda, ciúmes de seus irmãos, de maneira que se segue a história de José sendo vendido como escravo para o Egito, aonde ali se realizou o propósito do sonho que Deus havia mostrado para ele. Também lá, ele revelou outros 2 sonhos, de um padeiro, de um copeiro que estava na prisão, onde ele também foi e estava ali. Então o sonho, querido, na vida de José, foi um norteador, que dizia para ele, ainda que ele não compreendesse na sua totalidade no momento. Tanto que o primeiro sonho que ele teve, não foi ele mesmo quem interpretou. Na verdade, quem interpretou foi os seus irmãos. Os seus irmãos é quem deram a interpretação, mesmo sem saber, mesmo sem ter consciência. Nesse sonho, por exemplo, quando os feixes se levantam e se inclinam, a interpretação é dada pelos seus irmãos. É eles que dizem, então quer dizer que nós vamos nos prostrar diante de ti? E assim eles dão a revelação do sonho que José havia tido. Mateus 27, 19. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Aqui já no Novo Testamento, nós vemos que Jesus estava sendo julgado por Pilatos. E durante a noite, a mulher de Pilatos teve sonhos e foi atormentada em sonhos por causa daquela questão. E ela manda dizer ao seu marido, olha, não entra na questão desse justo, porque eu fui muito atormentada durante a noite, em sonhos, por causa dele. Interessante que era uma mulher romana. Era uma mulher, a mulher de Pôncio Pilatos. Era, portanto, uma mulher romana. Mas ainda assim o Senhor se apresenta a ela em sonhos, a respeito daquilo que estava acontecendo. E assim sucessivamente, vários exemplos se seguem no Novo Testamento, falando a respeito de sonhos. Então, querido, a conclusão que eu chego é que a resposta para a pergunta é sim. Deus fala através de sonho. Deus falou no Antigo Testamento, Deus falou no Novo Testamento, e Deus fala ainda nos dias de hoje. Como foi colocado no início do vídeo, nem todos os sonhos são visões de Deus. Nem todos os sonhos vêm de Deus. Existe a questão psíquica, organização da nossa mente, memória de curto prazo, memória de longo prazo. Isto existe, isto é fato. Então, não podemos generalizar e dizer que todos os sonhos vêm de Deus. Mas existem sonhos que são dados por Deus, para nos orientar,
para nos livrar daquilo que está à nossa frente. Seja um acidente, seja algo que vai dar errado, seja um negócio que nós pretendemos fechar e o Senhor quer nos alertar para nós não fazermos aquele negócio. Então ainda hoje Deus fala, mas nós precisamos abrir os nossos ouvidos para entender, para compreender qual a mensagem que Deus está trazendo para nós através dos sonhos. Queridos, eu espero que essa breve reflexão possa ter te ajudado. Caso você tenha alguma dúvida, deixe na descrição do vídeo e eu procurarei responder para você. Que Deus possa abençoar a sua vida a cada dia mais. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor. Deus te abençoe grandemente.